No mundo dos animes, ninguém é um guerreiro mais qualificado e mais poderoso do que o Goku de Dragon Ball. Já na Marvel, a maior ameaça que surgiu, pelo menos até agora, ok? Foi o Thanos, o Titã Louco. Se os Vingadores pudessem contar com a ajuda de um Saiyajin pra enfrentar esse tirano espacial Titã Louco, como será que a luta seria? Vem comigo, vamos tentar imaginar essa treta agora e decidir quem que sairia vitorioso. Enéas Transporter aqui. Goku e Thanos, eles têm mais semelhança do que parece, ok? Pra começar, os dois são alienígenas, um nascido no planeta Vegeta, né, mesmo sem lembrar nada de lá, e outro nascido em Titã, a lua de Saturno, ou seja, são aliens. E eles dois também vêm de uma raça de guerreiros poderosos. Os Saiyajins, conquistadores de mundos, né, no caso o Goku, e os Eternos, no caso do Thanos, sendo que ele é uma subespécie conhecida como Deviante. As motivações são completamente diferentes, ainda bem, né? Mas os dois são tidos como o ponto alto da apelação em termos de poder mesmo, sabe? Overpower pra caramba. Cada um em seu respectivo universo. Se a gente pudesse ter uma luta entre o Goku e o Thanos, como será que ela terminaria? Quais seriam os pontos fracos de cada um? Vamos tentar entender isso agora. Se liga, mas antes, se inscreve no canal. A sua inscrição é importante demais para você sempre ficar por dentro do que acontece com os super-heróis, com o cinema, com os animes, os feitos, os quadrinhos. É bom demais ter você aqui. Ativa o sininho, porque a gente sempre tá atualizando vocês, sempre antes. Vamos lá. Aliados. Galera, um grande guerreiro não é ninguém sem os aliados. E aqui o Saiyajin sai ganhando bem demais. O Goku é um grande herói, por conta disso ele tem grandes amigos e amigos poderosos, assim como ele, né? Mais do que isso, os amigos do Goku estão dispostos a tudo para ajudar ele. E mesmo antigos inimigos frequentemente se tornam amigos, né? Fazem um team-up ali. Tamanho carisma desse cara de cabelo espetado. Ou seja, ele tá muito bem assessorado. Ele tem uma galera boa com ele. O Thanos é um tirano sanguinário e, obviamente, não tem amigos. Amigos não. Ele tem um grupo de lacaios chamado de a Ordem Negra de Thanos. E por mais poderosos que eles sejam, e realmente são poderosos, convenhamos que a presença deles não foi tão decisiva assim, né? No caso do Thanos, nem mesmo as filhas dele estão do lado dele, né? Se for para comparar os aliados, a coisa fica bem feia pro Titã Louco. Inteligência. Por outro lado, o Thanos é uma das mentes mais impressionantes do universo. Um gênio do mal? Ok, né? Com certeza é um gênio do mal. Mas ainda assim um gênio respeitado não só pelo poder absurdo, mas também por isso, né? Pela inteligência. O cara tá pelo menos no nível de um Tony Stark em inteligência, ok? E a gente sabe que isso não é pouco. Eu acho até que ele tá bem acima. Já por outro lado, né? O nosso querido Kakaroto não é e nunca foi um exemplo de inteligência. Cérebro é um dos maiores, se não for o maior ponto fraco do Goku. Cérebro é importante, né? É um grande ponto fraco do Goku, a inteligência, que é sempre mostrado como um personagem muito inocente, imaturo, até meio bobo às vezes. Ele é realmente um montão de músculo, sem pensar muito. E é justamente isso que torna ele uma pessoa tão querida, né? A inocência dele. Mas é claro que num duelo de inteligência, simplesmente pela inteligência em si, o Goku seria esmagado pelo Thanos e pela maioria dos próprios inimigos dele mesmo, né? Como já aconteceu algumas vezes. Habilidade. Mas quando a coisa vai chegando no mano a mano, a gente começa a entender melhor a diferença entre esses dois personagens. Se liga, galera, o Thanos, ele é muito poderoso, ele colocou o Hulk pra dormir, enfrentou os Vingadores no soco e tudo mais. Só que o Goku é um guerreiro nato, né? Ele nasceu guerreiro. Tudo que ele tem feito desde que ele nasceu é lutar, lutar, lutar o tempo todo, treinar pra lutar mais, treinar, é isso tudo. A vida dele é isso. O instinto de guerreiro do Goku, a habilidade mesmo em batalha, sabe, as skills dele, são muito superiores a qualquer coisa que o Thanos tenha mostrado até hoje. E olha que a gente tá falando de um cara muito poderoso. Mas o Thanos é mais um líder, sabe? Um estrategista, um general, enquanto o Goku é um exército de um homem só, capaz de destruir planetas. Não dá pra comparar as habilidades deles. Velocidade. Velocidade é uma coisa muito importante quando a gente faz esse tipo de comparação. Principalmente nas lutas de Dragon Ball. No anime, quanto mais forte um personagem fica, mais rápido ele luta também. Né, ao ponto de algumas lutas do Goku serem impossíveis de serem vistas a olho nu, não dá pra acompanhar. A galera só vê uns manchas passando, voando, né? Escuta as pancadas, um ratatatá e acabou. É isso, né? De tão rápido que é. O Thanos tem uma capacidade de movimento rápida pra caramba, super rápido. Mas nesse aspecto ele é mais humano, por assim dizer, digamos. Imagina um ser humano que se move muito, muito rápido lutando. Esse é o Thanos, ok? O Goku é um cara que bate de frente com gente como, por exemplo, o Rito, que é um assassino justamente capaz de paralisar um tempo por um momento. E o Goku tá ali, lutando com ele de igual para igual. Isso dá uma boa noção do que é a velocidade para ele. Força! Em questão de força física, força bruta mesmo, a gente meio que tem, tipo, basicamente um empate técnico.
Tanto Thanos como Goku possuem uma força muito superior de uma pessoa normal. E já provaram isso inúmeras vezes, né? Thanos nos quadrinhos, então, casca grossa demais. O Thanos bate em super-heróis como se fossem brinquedos, enquanto o Goku poderia, se quisesse, destruir cidades inteiras sem nenhum esforço, ok? Tipo um mero punch, né? Assim como o Thanos. Nesse ponto, mesmo com o Goku, na minha opinião, sendo um pouco mais apelão, eles acabam ficando empatados, né? Sendo dois seres de força física além do que qualquer ser humano poderia chegar. A partir do momento que o Thanos consegue ganhar o Hulk na porrada, a gente tem que colocar basicamente empatado, porque a gente não sabe exatamente o potencial, até onde que vai o Thanos, né? Resistência. A gente viu que os dois empatam em dar porrada. Mas como que eles recebem pancada? Os dois têm uma durabilidade gigantesca, né? E o Goku ainda tem vantagem da raça dos Saiyajins. Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Mas isso significa que ele acaba apanhando bastante. Já o Thanos é um tanque de guerra. Nada para esse cara. Nem mesmo a lâmina do machado, do Stormbreaker do Thor, cravada no peito dele, parou ele. Em termos de resistência, de durabilidade, o Titã Louco tá um nível acima do Goku. O Thanos ele consegue controlar as próprias moléculas do corpo dele, ele consegue se reestruturar molecularmente para não poder ser distorcido pelo espaço, né? Ele não se beneficia disso como os Saiyajins, mas também demora muito mais para tombar, se é que alguém já conseguiu fazer ele tombar só na base do soco, né? O que me parece ser bastante improvável. Poder total! E é claro, né, galera, o Thanos e o Goku também possuem cartas na manga, que são os poderes e as transformações. No caso do Goku, são várias transformações que ele foi dominando ao longo dos anos, começando com o Super Saiyajin, que chegou até o nível 3 ou 4, dependendo se você levar em conta o Dragon Ball GT ou não. Depois disso entrou na história o Ki Divino, que deu pra ele transformações, né? E hoje ele parece ter chegado no limite do poder com o chamado Instinto Superior, onde o corpo dele meio que funciona sozinho, ok? Sem ele ter que pensar. Funciona assim durante uma luta. O Thanos não tem transformações, mas ele tem uma manopla dourada e 6 pedrinhas chamadas Joias do Infinito, que juntas formam a manopla do infinito. Equipado com a manopla, dá pra dizer que o Thanos é essencialmente um deus. O poder dele se torna ilimitado. Tipo, desejou, aconteceu. Foi assim que ele eliminou simplesmente metade da vida do universo inteiro. E poderia ter eliminado toda a vida se ele quisesse. Galera, para tudo. O Goku não teria mínima chance contra o Thanos de manopla. Então provavelmente o jogo dele seria parecido com o dos Vingadores, né? Que é impedir o Thanos de usar a manopla do infinito. Se ele conseguisse, provavelmente ganharia a luta, porque no geral ele é um guerreiro melhor do que o Thanos, que é mais um estrategista, só, mesmo sendo muito poderoso, né? A coisa seria resolvida no detalhe, mas como eu sou um otimista, eu gosto de pensar que o Goku conseguiu não deixar o Thanos usar a manopla e venceria a luta com muito esforço, com instinto superior e tudo mais. Eu acho até que antes de um estalo, o Goku, com a velocidade dele, consegue parar a mão do Thanos de tão rápido que é a velocidade do Goku. Agora, se o Titã Louco estalou os dedos, aí não existe Saiyajin que possa fazer nada para reverter isso. Então, resumindo, Thanos com manopla é invencível. Thanos sem manopla, o Goku passa o cerol, ao meu entender. Mesmo Thanos com manopla, eu acho ainda que Goku, com todo o poder dele, com a transformação máxima, ele tem fortíssima chance de não deixar nem o Thanos se mexer. Porque ele não é basicamente um Flash. Ele é um Flash misturado com Superman. Entende a diferença? Mas e você, como que você acha que seria? Quem venceria? Goku ou Thanos? E por quê? Conta pra gente, diz nos comentários. Se você gostou desse vídeo, capricha no like, dá um joinha aí, ó. Se inscreve no canal, porque aqui é sempre isso. Papo Nerdístico, tá aqui na veia, tá na sua também. A gente gosta de falar sobre isso. Se você gosta de falar sobre isso, você tem que estar inscrito com o sininho, porque agora, hype total pra Dragon Ball, a gente gosta demais disso. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!